Oiê! A gente está começando mais um Papo Leal, essa série especialíssima que é sobre como estudar para o Enem, trazendo os maiores experts do país, cada um na sua área do conhecimento. E hoje o nosso Papo Leal é sobre como estudar Química para o Enem. O nosso convidado, que começou como colega, hoje é um grande amigo, um dos presentes que eu ganhei com a minha ida para o Nordeste, vou contar a real. O professor Michel, ele é professor de turmas do ITA, do IME e de preparação específica também para medicina. É autor de material didático. É fundador do Café com Química, que é o canal no YouTube. É fundador também do curso Trilha Med. Ele é professor da plataforma online Professor Ferreto e está há mais de 20 anos dedicando a sua vida a fazer as pessoas aprenderem química de um jeito descomplicado, alegre, divertido. Professor Michel, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter topado o convite. Fernandinha, o prazer, você sabe que é todo meu, é uma alegria, assim, inenarrável a gente, primeiro, ter essa oportunidade de bater um papo que eu acho tão legal para o aluno, de levar não só o conhecimento, mas às vezes uma forma de como adquirir esse conhecimento. E nada melhor do que você, essa pessoa maravilhosa que tem esse diálogo tão aberto, tão simples com a juventude, né? E não só com a juventude, com qualquer pessoa, mas o nosso alvo aqui é muito a juventude que às vezes está um pouco perdida de como fazer, e você trouxe essa série aí maravilhosa que não foca no conteúdo, mas sim como você chegar a ter o conteúdo, que às vezes, por incrível que pareça, é o que falta, porque conteúdo a gente às vezes tem livro pra caramba, tem coisa pra caramba, mas como usar todas as ferramentas, que é o que você está proporcionando, que eu acho que é o que o método Leal proporciona, é uma maneira de como usar as ferramentas que estão na nossa cara, que às vezes a gente não tem a organização para isso. Então, é um prazer imenso. Realmente eu estou muito feliz, eu gosto desse tipo de projeto e, além de gostar demais de você, que é uma pessoa que é minha amiga, mais do que colega de trabalho, é uma amiga que a gente pôde estreitar laços recentemente, mas parece que a gente já se conhece há tempo, que a gente bate papo com facilidade, com tranquilidade. Enfim, prazer todo meu, Fernandinha. Tamo junto. Quando o santo bate, não tem jeito de dar errado, não. Ó, a gente vai começar aqui essa conversa. Eu já te perguntando um negócio que é meio polêmico. Quando a gente fala de estudar para uma prova, como educação é um negócio que envolve complexidade, sempre fica nessa onda de será que vale a pena estudar alguns conteúdos específicos ou será que eu preciso varrer a química inteira para ter um bom desempenho no Enem? O que que você conta pra gente? Vamos lá, Fernandinha. Esse é um ponto, um aspecto que eu acho crucial, e é um aspecto que até a gente já conversou a respeito, que é, poxa, eu vou estudar. Tem muita gente que se debruça num livro, ou se debruça numa plataforma, ou numa sala de aula, sem saber qual é a prova que vai fazer. Eu digo assim, a química é igual. Cara, a química é igual, é verdade, ela não muda. Mas a maneira como ela é abordada muda. E se a maneira como ela é abordada muda, se você não mudar a sua forma de entender aquilo dali, você vai fazer um mais do mesmo e você não está se preparando com relevância. Então, é super polêmico essa história, você tem toda razão, porque tem muita gente que diz, você tem que saber tudo. Olha, eu vou ser bem sincero com você, como eu sempre sou, eu gosto de bater a bola real, porque se for para mentir, eu tô fora. O que acontece é, eu não acredito em nenhum aluno que consiga absorver tudo de todas as matérias. Infelizmente, isso não é possível. É humanamente impossível, até porque às vezes temos mais facilidade em uma matéria do que na outra, e às vezes a gente vai dedicar um tempo de qualidade maior para essa matéria, e a outra eu tenho que ser um conhecedor de como chegar na prova. Então, respondendo mais direto, para não ficar nessa enrolação aqui, respondendo de forma mais limpa o que você perguntou, eu acho que tem que separar as coisas que têm mais relevância, sim. Porque, por exemplo, nosso assunto é química, nosso bate-papo é química. Tem matérias da química que é fácil nós entendermos como podem ser abordadas no dia a dia. Vamos pegar aqui, pô, ácidos e bases. Todo mundo sabe o que é um ácido e uma base. Intuitivamente, você sabe que uma coisa é ácida porque ela é azeda. Então, a forma de eu aplicar isso é diferente de eu dizer, vamos aprender deslocamento de equilíbrio, ou então uma parte de cálculo lá dentro do equilíbrio. Cálculo no equilíbrio você não vai usar na sua vida cotidiana, vem para a Fernandinha, psicóloga, terapeuta e tudo mais, ela não vai usar nunca. Agora, o conhecimento de ácidos e bases, ela vai.
A Fernandinha nunca vai usar, deixa eu pensar aqui, um conhecimento altamente específico de uma reação orgânica que é uma exceção. Mas a Fernandinha vai usar os compostos orgânicos básicos para dizer, poxa, composto orgânico tem carbono. Quando eu penso no adoçante, ali eu vou ter um conjunto de carbonos. Então, são coisas que estão no nosso cotidiano. Então, não é difícil nós conseguirmos perceber que a aplicabilidade na química, ela existe. E se ela existe, é claro que uma questão contextualizada, que muita gente pensa, questão contextualizada tem que ter um texto atual. Não. Ela tem que ter um contexto humano, de vida, que seja palpável e não uma coisa abstrata. E para que a gente tenha esse conceito que não é abstrato, a gente consegue separar matérias da química de forma clara, que a pessoa não precisa ter um conhecimento profundo, mas ela precisa ter uma capacidade de interpretar. Daí a necessidade das pessoas estarem com a mente tranquila e calma, e estarem relaxadas, e estarem... Eu gosto muito de uma coisa que eu vi a sua palestra e que você fala também, que a pessoa aprende muito mais fácil feliz. Os sorrisos, eles deixam a nossa alma mais aberta para o aprendizado. E aí, quando você vai para a química, eu digo para você, existe uma sequência de matérias infalível que eu não posso dizer, são as que vão cair. Mas eu te digo, essas matérias têm maior tendência de cair porque elas têm a maior aplicabilidade. Uma delas, Fernandinha, eu vou te colocar aqui que tu vai dizer, porra, é mesmo, eu nunca nem me toquei, eu nem me ligava que isso era de química. Você pega o rótulo de um alimento, qualquer que seja ele. Hoje a gente vive olhando quantas calorias tem. Controle do peso, controle disso. Mas eu não vou nem dizer o controle do peso para não jogar para uma coisa ruim. E sim o controle que você está comendo. Antes a gente não se preocupava. Você vai, hoje tem tantos gramas de NaCl, eu estou ingerindo muito sódio, o sódio aumenta a pressão. Gente, isso aí é a confluência entre a química e a biologia. Aí tu vai ler o rótulo, tem lá 50 calorias a cada 100 gramas. Isso já é uma proporção. Eu tenho 50 calorias a cada 100. Então, em 200, eu vou fazer a conta. Isso sai intuitivamente. Isso aí tem duas matérias da química, termoquímica, que envolve a parte de calor, quanto eu estou ganhando se eu ingerir aquele alimento, quanto eu estou perdendo, quando você faz um exercício que você libera energia, qual é a energia que você libera, você faz essa proporção, eu faço 30 minutos de esteira e eu libero tantas, cara, isso é química, e é uma química gostosa. O problema é que antigamente, eu vou dizer antigamente, não que eu seja antigo, eu sou novíssimo, eu tenho apenas 15 anos, mas antigamente a gente estudava uma química chata, eu estudei uma química chata. Eu estudei uma química que quando a gente ia estudar ácidos, o professor dizia que a gente tinha que decorar nomenclatura, tinha que saber ácido sulfúrico é esse, ácido pirocarbônico é aquele. Hoje não. Hoje eu tenho que saber onde é que tem o ácido. É no limão, o limão é azedo, realmente tem ácido. Base é sabor adstringente. Aí tu vai, é curioso, porque é sabor adstringente, aquele sabor que tipo amarra a língua. É um sabor travoso, que às vezes a gente diz. É um sabor que às vezes algumas pessoas têm angústia quando ingerem. Michel, o que é que tem para a gente sentir isso? Quem já chupou caju sabe o que é. Que deixa a língua meio esquisita. Existem umas frutinhas que chamam pitomba, que também tem uma pelezinha, que é bem isso. Quem gosta de banana verde, eu não como banana verde. Cara, banana verde tem gente que ama. Faz uma bananazinha verde frita, não vamos falar de comida, porque dá vontade. Quem já por acaso lambeu sabão, mas, Michel, lamber sabão espontaneamente. Não acredito que ninguém vai inserir sua língua num sabão espontaneamente. Mas se por acaso ocorreu o contato, também é adstringente. Então, Fernandinha, realmente existem matérias que são mais abordadas. E aí o conhecimento de você dizer, pô, eu devo fazer só isso, não é fazer só isso. Você tem que dar preferência a isso. Terminou, você vai para outra. Mas se você não tiver a sequência, que é negócio também que você diz muito no seu planner e tudo mais, se você não tiver a sequência do que você vai fazer, se você não tiver prioridades, você acaba não entendendo como é que funciona e deixando para lá coisas que são muito, mas muito importantes. E é legal falar disso que você está colocando, né, Michel? De como essas matérias, elas dão sentido para aprender química, elas trazem leveza, porque você vai entender a vida, né? Entender química, entender a vida, entender processos que estão para além de uma continha ou de outra.
E aí o estudante não está no escuro, né? Quando você entende a matriz de competências e habilidades do Enem, você vai perceber que cada questão vai precisar ter ali uma habilidade, uma competência combinadas. Não é uma questão da prova ser mais fácil ou mais difícil, porque essa é outra coisa que a gente escuta muito, né? Ah, mas a prova do Enem, isso de quem não é do aluno que estuda. Eu acho que isso já faz parte de um inconsciente coletivo, de uma galera que conheceu o Enem antes de 2019 e continua repetindo as mesmas falácias sobre ele e não estuda. A gente escuta isso de pais, e infelizmente escuta às vezes de um professor que não está se atualizando para estudar, porque a gente sabe que é uma realidade falando de proporção considerável no Brasil, né? Tem gente que ainda acha que a prova do Enem é uma prova interpretativa, como se existisse, né? Como se desse para fazer uma questão sem ter o conteúdo como base para interpretar qualquer coisa, né? Eu costumo brincar que a questão que é também interpretativa, ela é até mais desafiadora, porque você tem que ter o conteúdo e tem que interpretar. Ela é menos direta, então não tem por que chamar ela de fácil. E essa lógica que você está trazendo aqui de conteúdos que são possíveis de perceber no dia a dia é o perfil do Enem, né? É a cara do Enem. Aí dá para você entender por que uma matéria às vezes cai numa FUVEST, cai numa UNB, mas não vai cair no Enem, porque talvez seja mais difícil, até para quem elabora a questão, contextualizar a química daquela maneira que é a cara do Enem, né? Faz sentido isso que que eu tô falando aqui? Total, eu entendo, eu vou ser sincero, Fernandinho, eu entendo a prova, exatamente isso que você falou. O que é que está acontecendo? A gente teve uma quebra de forma de ensino. A realidade é essa. E hoje a gente tem uma divisão clara no magistério de pessoas que aceitam a nova forma de pensar, e toda vez que a gente tem uma ruptura desse jeito, é difícil. É difícil porque a ruptura ela precisa de luta. E a luta, para que a gente tenha um ensino de qualidade, eu sou um defensor árduo do ensino de coisas que a gente precisa. A gente passou muito tempo aprendendo por aprender, eu não vou dizer nem aprendendo, a gente passou muito tempo decorando. Repetindo e decorando. Era repetição, repetição, repetição. Nós éramos treinados para ser papagaios e fazer determinadas questões. Hoje a gente está treinando a cabeça, a inteligência, o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu entendo a luz funcionando dessa cor? Então, porque isso é muito mais gostoso. Porque aí o ensino era um porre, era chato. Hoje, quando você tem uma pessoa que te mostra, cara, mas olha, é curioso. Porque há uma curiosidade. O problema é que as pessoas mataram a criatividade. Não deixam, até livros que citam isso, porra, as escolas acabam, às vezes, matando a criatividade da pessoa, não te dando a liberdade para você ter uma expressão de inteligência, não entendendo que, às vezes, existem inteligências diferentes, mas que todas as inteligências, elas se baseiam na interpretação, mais ou menos, do que você está vendo, ouvindo ou lendo. Uhum. Eu acho que é a primeira coisa que é o que você estava dizendo. E acabou aquela história de achar que o Enem, eu vou ler o jornal e vou acertar a questão do Enem. Nunca. Eu vou ler a super interessante, estudei para o Enem. Que porra é essa? Sem chance. Sem chance. Existe um conteúdo. A diferença é que é um conteúdo aplicado. Perfeito. Perfeito. Vai te desafiar mais, né? Que você vai te exigir pensar, interpretar, fazer analogia. Fantástico. E falando desses conteúdos que são mais relevantes, tem algumas dicas que você pode dar? Falar, olha, esse aqui, presta atenção neles, porque eles costumam cair mais. Fernandinha, isso aí eu tenho e não tenho nem dúvida. Por exemplo, eu fiz um relatório recente, justamente em busca disso, e eu não quis só números, eu quis entender por quê, que é justamente esse papo que a gente está batendo. Por que essa matéria cai tanto? Por exemplo, a matéria que mais cai na prova se chama estequiometria. Uhum. Aí tem aluno que, ao ouvir o nome estequiometria, já se treme todo. Dá que pô, estequiometria, tô lascado, arrombei-me. Quando pensa em estequiometria, quando na verdade, se eu te disser que estequiometria é a parte culinária da química, falta a sensibilidade de dizer assim, olha só o que é estequiometria, Fernandinha, para resumir para ti e tu entender por que cai. Quando eu vou fazer um bolo, vou fazer um bolo aqui bem fuleiragem, porque vamos pensar aqui, 1 quilo de farinha, 500 ml de leite e 200 gramas de açúcar. Eu te dei a receita. Se tu tiver 1 quilo de farinha, 500 ml de leite e 200 gramas de açúcar, tu faz um bolo. Se essas quantidades forem dobradas, tu vai fazer o quê? 2 bolos. O que é uma reação química? Uma reação química é a receita para eu ter aquele produto. Se A mais B dá C,
Quer dizer que se eu juntar um A com um B, dá um C. Então é como se fosse um bolo. Troca esse A e B, que são hidrogênio e oxigênio, por açúcar e farinha e pensa do mesmo jeito. Por exemplo, se 1 quilo precisa de meio litro de leite, se eu tiver 2 quilos, eu vou precisar de 1 litro de leite. Se eu não tiver 1 litro de leite, eu não vou conseguir os 2 bolos. E aí você entende que uma substância pode sobrar. Se tu tiver leite mais, ele sobra. Aí na química a gente chama de reagente em excesso. Tem aquele que acaba. Se eu botei 1 quilo de farinha e 1 litro de leite, eu só preciso de meio de leite, vai sobrar meio litro de leite, mas a farinha vai acabar. A gente chama de reagente limitante. Por que ele é limitante? Porque ele limitou o processo, ele não deixou produzir mais bolo porque ele acabou. E essa é a matéria 1. Porque todo mundo precisa ter uma noção disso, porque são cálculos, são regras de 3, que a gente chama proporções. Só que o que é que não houve ainda a transição? De você mostrar isso. Que estequiometria não é uma matéria difícil. O próprio professor demoniza a coisa. Diz, agora é a hora. Vamos entender o que é mol, o que é não sei o quê. Pronto, aí o aluno vai dizer que porra é mol. Aí ele cai. Agora você traz, pega ele aqui, puxa assim, peraí. Essa matéria é muito importante por quê? Na sua casa, toda vida que você quer fazer algo, você tem uma receita para fazer aquilo. Por exemplo, eu quero estudar, eu preciso estudar 4 horas, tal, pá. Tu tem uma receita para chegar no objetivo. A receita se chama estequiometria na química. Depois tem uma parte que se chama forças intermoleculares. Entender de onde é que vem essa história de forças intermoleculares? Pelo nome, força intermolecular, é entre 2 moléculas. E essa força, ela te ensina, por exemplo, por que quando você toma vitamina C, ela se dissolve na água, mas não dissolve na gordura. O que é hidrossolúvel e lipossolúvel? Por que sai no xixi ou não sai? Por que você tem que tomar várias vezes? Por que a injeção ela pode ser na pele, ela pode ser subcutânea? Onde é que vai se dissolver? Semelhante dissolve semelhante. Então, por que a vitamina tal a gente ouve falar que dissolve na gordura? Por que aquela outra se dissolve na água? Por que eu consigo dissolver sal na água? O que acontece quando eu boto sal e açúcar? Isso como é que a gente faz o café? Você está dissolvendo. São coisas que estão ali. Então, é claro que vai ser muito abordado. Então, as forças de atração entre as moléculas é a segunda coisa que tem mais incidência no Enem. E a terceira é um negócio chamado eletroquímica. Aí tu vai, mas o que é eletroquímica? Eletroquímica é te ensinar, por exemplo, olha só, Fernandinha, que coisa legal. Como é que funciona uma pilha? O que é uma pilha? Você lembra, a pilha, ela gera corrente elétrica. É um dispositivo que gera corrente elétrica portátil. Então, você tem uma reação química produzindo a corrente elétrica. Hoje a gente ouve falar do carro elétrico. A gente ouve falar que o ouro branco é o lítio. E o pessoal está lutando no lítio, por quê? Porque toda bateria de celular tem lítio, a bateria de notebook tem lítio. Aí você vai, Michel, mas isso é difícil. Difícil nada. Por que é o lítio? Porque ele é o metal mais leve da tabela periódica. Se eu quero uma bateria pequena, eu tenho que ter algo leve, porque eu não quero carregar um trambolho na minha mão. Então, são coisas que você começa... quer dizer que é por isso. O lítio é de uma família, de um metal super reativo, que vai ter uma DDP alta, uma diferença potencial alta, e ele é super leve. Então, Michel, por que hoje não avançam tanto na bateria de celular? Porque eu já estou usando o metal mais leve. Então, não tem um avanço tão grande. A gente vê que as baterias acabam rápido, relativamente. A gente consome demais, porque cada vez o celular virou uma máquina de entretenimento, e a bateria não tem como avançar, porque eu já estou no limite da tabela. Eu tenho que descobrir novos materiais que são feitos a partir de outras coisas, mas eu estou no limite da tabela. Então, essa é a terceira coisa que mais cai. E a quarta é soluções. O que é solução? É aquela matéria típica que diz assim, eu tenho 20 gramas por litro. Então, o que é isso? É a concentração e uma solução. É quanto eu tenho num biscoito, é quanto eu tenho numa latinha de conserva, é quanto eu tenho num suco, tantos gramas de suco. O pessoal não entende que a coisa, ela é muito aplicada. Eu tenho 20 gramas de açúcar por litro de suco. Isso é solução. A cada litro eu tenho 20 gramas. Se tiver 2 litros, eu tenho 40 gramas. Quanto é que eu preciso tomar de suco para tomar 5 gramas? São as 4 matérias mais importantes. E aí você vê a aplicabilidade, como é fácil a gente trocar essa ideia e de eu dizer para ti, por que elas caem tanto? Porque elas estão na nossa cara. Vida prática, né? E é tão lindo te ver falando disso, né? Da paixão que você tem quando você vai falar do quanto está na prática dos alunos.
Quando a gente está falando de aprendizagem, o ser humano ele é capaz de aprender algo novo sempre baseado em comparação e analogia. É assim que funciona o nosso sistema nervoso. Então a gente olha para uma coisa e diz, isso aqui é aquilo ou isso aqui não é aquilo. Toda aprendizagem ela vem de andaime. Então a gente vai construindo etapa por etapa. Isso é tão doido. Quando a gente traz a química, e que é o que você está falando, Michel, de analisar e fazer analogias com vida prática, com o que a gente vive, com o que a gente pega, com o que a gente já experimentou, a gente consegue construir esses andaimes porque a gente está dando sentido. E isso acontece, na verdade, para qualquer aprendizado. Rola um bloqueio para muita gente quando sai ali às vezes do oitavo para o nono ano, ou do nono ano para o primeiro ano, quando de repente se vê as voltas com um monte de letra, que não é mais número, é letra, e são fórmulas grandes, e o que elas significam, e daqui a pouco passa por um lado da equação, passa para o outro, e isso gera, isso que você falou, né? Essa ansiedade, esse afastamento. Não é uma prova que a gente pode falar que é fácil, né? Falando até de prova do Enem, ou até de comparar com outras provas, não é nenhuma questão de achismo, questão de dados. A prova de química, ela é considerada por muitos alunos a prova mais difícil, a gente sabe disso. Mas isso vem também dessa experiência que a gente traz, até falando de mim, da nossa experiência como aluno. Eu dei aula particular de química na minha época de graduação de história. Dava aula de química e física. Não tinha demanda para dar aula particular de história, né? A história era a minha matéria preferida, era a aula que eu mais gostava, mas eu estudava muito química e física, estudava muito. Eu depois pude fazer bioquímica na faculdade, porque eu fui brincar de biomedicina, mas brinquei de química por muito tempo, gostava muito. E era impressionante como, para muita gente, era um trauma. Era um negócio assim, só de ver, e tem esse impacto, né, Michel? Entrar na sala e o professor já bota um monte de fórmula no quadro. Química orgânica, que é um negócio relativamente simples, porque é simples, química orgânica, ela não é uma matéria complexa. Só de ver as imagens, que tá aí atrás de você, inclusive, só de ver as imagens e que o aluno não tem compreensão de que linguagem é essa, porque nós estamos falando de uma forma de comunicar, né? Química orgânica é uma maneira de representar uma linguagem. Para muita gente é desespero, né? Não consigo entender. Então, acho que esse caminho, esse papo que a gente está batendo aqui é muito legal por conta disso. Trazer para a vida prática, né? Para a experiência. E que massa que a prova do Enem vai justamente nessa linha. A gente está defendendo o Enem que não é à toa. Que massa que é uma prova que justamente vai olhar para essa perspectiva do que é aplicável. Fantástico. Fantástico. Tô amando. A quebra de paradigma, justamente, que ocorreu, ela fez com que tivesse que ter um ajuste forte, né, Fernandinha? Porque tem gente que é resistente. Acabou, a meu ver, aquele espaço para professor que acha que apavorar o aluno é interessante. Que tem uma vantagem, né, Michel? E tem muito. Eu vou dizer que eu não gosto muito desse tema, mas é sacanagem. É sacanagem, porque o cara quer aprender ali. E aí ele não se sente motivado. E o principal agente desmotivador, infelizmente, muitas vezes é o professor. Até porque eu defino a seguinte coisa. Michel, tu estuda muito hoje? Eu estudo todo dia. Mas eu estudo hoje muito mais do que conhecimento, formas de como levar aquela matéria. Eu acho que todo dia eu aprendo, sabe, Fernandinha? Todo dia eu olho, caramba, como é que eu não sabia explicar isso aqui dessa forma? E eu sou um defensor árduo de que a gente só pode explicar muito bem aquilo que a gente domina bem. Com certeza. E quando a gente só tangencia a coisa, a gente também só vai poder tangenciar o ensino. Perfeito. Agora, quando a gente domina a coisa, não é uma coisa difícil, é domínio. Domínio não precisa dominar coisas difíceis. Você consegue tornar essa coisa simples e lógica para outra pessoa, sabe? Eu acho que é muito bacana. Então, eu sou muito feliz com isso que a gente faz aqui, com a educação. Agora, essa educação, porque eu venho ensinando desde a época que, tenho mais de 20 anos de sala de aula. E ainda hoje eu tenho turmas itas para dar aula. E nas turmas itas que eu dou aula, claro, é outra coisa. Ainda não tem isso. Mas até lá, eu estou percebendo mudança, uma preocupação em tornar o estudo mais interessante, em tornar o estudo criativo, bacana, ser feliz por estudar, porque antigamente a gente estudava muito mais por obrigação. Hoje ainda é também, né? Não vamos dizer que... Mas hoje a gente consegue encontrar mais motivação. E eu gosto do que tu disse aí, muito. A prova não é fácil.
A prova, ela não é fácil. A prova de química, há muito tempo, ela é a prova mais difícil do Enem. E o pessoal fica aquela história. Ela é interpretativa ou ela é conteudista? Cara, vamos fazer o seguinte? Perfeito. Penso igual, penso igual. É isso. Fazer o seguinte, Por isso vamos que ela parar com esse desafia negócio. mais. E é por isso que ela desafia mais, porque ela juntou as duas coisas, é isso. Claro, o pessoal fica aquela história. É isso, é aquilo. Sempre procurando uma fórmula matemática exata para encontrar a coisa. E aí você fica, ela é muito difícil, não vou nem estudar, cara. Por ela ter essa característica de fazer uma interpenetração frontal entre essas duas coisas, eu acho que ela se tornou desafiadora e interessante. Perfeito. Sabe? E a gente sabe que não precisa acertar todas as questões. Se você tiver um domínio justamente do que você bate bem, e eu também sou totalmente a favor, um domínio daquilo que tem a maior probabilidade, a chance de você passar na faculdade que você escolhe é imensa. Mas as perdas de tempo que às vezes a gente tem com matérias que não têm relevância, só por um desafio às vezes intelectual bobo, eu sempre digo, cara, você vai se desafiar porque você achou difícil e legal de fazer, deixa para fazer depois que você passar. Faça esse desafio depois. O seu foco agora não é passar? Então, vamos botar essa máquina aqui para funcionar da forma que vai te levar a passar. E essa forma, ela é baseada numa organização. Eu acho muito, sabe? Você tendo uma organização, e aí ver às vezes a pessoa ir fazer uma prova, e nem saber que prova é que vai fazer, nem saber esses dados que tu está passando tão bem para o aluno agora. Não é normal, Fernandinho. Essa maneira, eu até, como a gente já conversou, você já veio aqui em Fortaleza, ainda bem, dar uma palestra lá no meu curso, e que você foi ovacionada pelos alunos. Não é comum as pessoas debaterem isso, esse toque, dizer, nem tudo é tão importante. Vamos diferenciar isso, porque algumas pessoas acham, não, tem que estudar tudo, você tem que estar pronto para tudo. É impossível. E eu gosto muito de fazer essa analogia com o atleta, né? Eu venho desse movimento da alta performance de defender que quem estuda com qualidade tem vida com qualidade. Então, alta performance é isso. É quando tá estudando, estudar mesmo. Alta performance é Michel gravando vídeo. Quando ele tá gravando vídeo, não tem conversa, não, é gravação. E faz num volume muito grande, porque performance, concentração, preparo, roteirização, tudo isso envolve. Para o estudante é a mesma coisa, né? Então, estudar em alta performance quando eu estou estudando, eu estou estudando. Mas quando eu estou divertindo também, eu tô 100% divertido assistindo as lives de sertanejo, né, Michel? Claro. E por aí, claro, plenamente divertido. Esse movimento ele é fundamental, não dá para fugir disso, né? E aí, falando disso, de matérias mais difíceis, eu quero te perguntar aqui, que é uma coisa que chega muito para mim. O aluno que está no cursinho há mais tempo, Michel, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Aqui no Brasil, falando há mais tempo, normalmente é o que quer medicina, falando desse perfil de estudante, e que não teve uma boa base de química, né? A química para ele ou para ela no ensino médio muito mais assustou do que aproximou. E a gente tem esse perfil, ficou de recuperação, tirou a nota, mas não entende a lógica da química. Eu acho que essa é uma boa frase para colocar aqui. Não entende a lógica. Que a química explica os processos da vida, né? Não entende a lógica da química. Para que existe a química. Isso, para que existe a química? Para atrapalhar a minha vida, no caso. E aí, como é que esse aluno que tá se preparando, que não tem essa boa base em química, como é que ele pode, que dica você dá, como é que ele pode se organizar para melhorar isso aí? Tem algumas matérias que é um bom começo, tem um caminho, o que você orienta? Eu vou dizer, Fernandinho, isso aí de uma forma bem sucinta, porque isso é uma coisa que eu bato muito. Tem muita gente que estuda ao contrário. As pessoas sabem que na química tem uma parte que é muito difícil. O que é que ela quer atacar? O mais difícil para depois ir para o mais fácil. Não vai aprender nunca. Não há a menor possibilidade desse indivíduo aprender nada em química. E eu bato demais que o que acontece? As pessoas, às vezes, acham que sabem. O achar que sabe, o eu já li com o eu já sei, é uma confusão que não dá, não rola. Em química, a química ela é toda uma construção. Quando eu estou gravando, então, um problema que tem muito no nosso ensino é que quando você chega, às vezes, no terceiro ano, você tem que ver a matéria toda. Então, eles quebram a química em 4 ou 5. Aí vão vendo 4 ou 5 professores em paralelo. Só que a química é uma construção, isso tinha que estar na vertical e não na horizontal. E aí o que é que vai acontecer? 3 matérias dessa tem essas 2 aqui como pré-requisito. Você não vai aprender.
Então, se você está ali no zero, lembrar que estudo é qualidade, não é quantidade. Então, o que é que você vai fazer? Começa estudando e entendendo o que é um átomo. E não viaja. O átomo é a unidade estrutural da matéria. O que é uma molécula? É uma união de átomos. Eu entendi isso? Entendi. Vai estudar o que é uma mistura. Tem gente, eu já sei. Pô, é fácil, porque mistura, tu pega duas substâncias, água e sal, é uma mistura. Mas se você cai em cada pergunta, por exemplo, se é H2O, é uma mistura? A pessoa de hidrogênio e oxigênio, não é. H2O é uma substância só. Mas se é uma mistura, eu tenho que ter duas substâncias. Então, sinônimos e conceitos básicos é o que mais falta na química. Eu vejo o aluno lendo a questão, ele vai lá, Fernandinha, aí tem, ele saberia fazer se eu, Michel, trocasse algumas palavras para ele. Ele não sabe porque ele não conhece os sinônimos. Ele não sabe porque o conhecimento dele foi decorado, não foi entendido. Então, se não for daquele jeito, ele não sabe. Então, a química básica é a essência de tudo. Se você começar átomo, molécula, mistura, como é que eu separo uma mistura? Filtração, aquele negócio que a gente ouve no nosso cotidiano, isso aí já vai te dar 3, 4 questões da prova. Perfeito. Só, como é que você separa o petróleo? Como é que você faz isso? Bom, então a construção é aí. É aí, ela começa aí. Depois que você faz isso, você começa a entender as outras coisas, porque aí você vem átomos, aí depois você vai estudar a ligação entre os átomos, ligação química. Aí você entende como é que formou uma molécula. Agora, tudo isso passa por uma matéria que é muito mal vista nas mais diversas instituições. Eu só tive aula horrível, e tem muita gente que acha que é só um quadro, que é a tabela periódica. Eu sou capaz, Fernandinho, de chegar assim para ti e me dizer, Michel, me explica aqui a tabela periódica, eu chegar para ti e dizer, bora, Fernandinho, eu vou te explicar aqui a tabela periódica, mas eu vou te mostrar como eu vou puxar todas as matérias daqui de dentro. Dessa tabelinha que tu não precisa decorar nada, eu vou te explicar como é o que é oxidação, o que é redução, o que é metal, o que é não metal, o que é eletroquímica, tudo vem da tabela. E o pessoal estuda só como se fosse um quadro. Então, para decorar, né? Para decorar. Aí o que é que você faz, Fernandinha? O básico, a tabela periódica, não é à toa que é o símbolo máximo da química. Se tu olhar para a tabela, se tu olhar para a esquerda, tu vê os metais. Se tu olhar para a direita, tu vê os ametais. Você lembra que você viu isso muitas vezes. Se olhar bem para a ponta, você vê os gases nobres. Tu já sabe, os gases nobres são nobres por quê? Porque eles não se combinam com ninguém, eles não precisam se ligar, eles são estáveis. Diametralmente oposto, tem os metais, que são substâncias que querem perder elétrons. Já vai para as propriedades. Como eles têm elétrons livres, eles conduzem corrente elétrica. Então, uma conversa da tabela periódica de 1 hora, eu acho que a gente mostraria. Então, vamos lá. Para tornar linear a tua pergunta. Quem quer começar agora, tem que começar por entender o que é um átomo. Não ficar focando, os modelos atômicos todos, não é isso. É entender que a matéria é constituída de átomos, esses átomos constituem moléculas, e dar uma olhada na tabela periódica e tirar as propriedades que você vê ali na tabela, o que é um metal, entender o que é um metal. Eu já pergunto, gente, você me diz, a gente está há 3, 4 anos. Por que está há 3, 4 anos? Porque muitas vezes faz a mesma coisa achando que vai ter resultado diferente. Segue aquela apostila de uma forma cega. Não quer saber o que é que mais cai, faz de novo, às vezes, a mesma questão que já fez e marca o gabarito, então se comemora e tenha decorado aquele gabarito. E eu chego e digo, porra, tu tem ali a tabela, eu chego para os meninos assim, gente, na tabela periódica, que é a base da química, olha, eu estou falando de turmas que eu dou aula que já estou há 3, 4 anos. Tem mais metal ou ametal? A galera não sabe. Isso aí me mostra o quê? Que nunca viu uma tabela periódica. Só viu o desenho, viu. Porque quem tem um mínimo de conhecimento da tabela periódica sabe que a tabela periódica é 80% metal, então não é um pouquinho a mais, não. Não dá para ter desculpa de falar que não tinha percebido, né? É dizer o que nunca viu. Aí você diz, como é que ia saber que era metal? Cara, como é que se chama a galera que está ali no meio da tabela, aquela partezana grandona do meio, se chama metal de transição. Então, essa falta de conhecimento básica tira da galera, eu vou te dizer sem dúvida, 8 a 9 questões. Eu estou falando de 15. O ano passado, ano retrasado, caiu uma questão que dizia assim, Fernandinha. 2 nomes da filosofia grega, muito parecido e tudo mais. Esses 2 elementos são tão parecidos que foram dados nome de pai e filho. E tal. E aí dizia de novo, eles são tão semelhantes. E lá no final, eles têm propriedades tão semelhantes, portanto eles são. Cara, a resposta é, são da mesma família.
Aí o cara ficou preocupado, a distribuição eletrônica é terminada em F, e não saiu fazendo distribuição, perdendo tempo. Se você leu, ele disse assim, são tão parecidos que foram chamados de pai e filho. Aí você tem propriedade tão... Quem é que tem propriedade parecida? Família. Por que o nome é família? Eles são parecidos, mas a galera não se toca que isso tem lógica. Que é a tabela periódica. Então vamos estudar a tabela periódica. Vamos estudar a tabela periódica. Se você olhar quem é da mesma família, por que o nome é família? Porque todo mundo é parecido. Não, Por que eu queria... é tão genial te ouvir falar, porque química normalmente é a matéria que eu mais escuto dos meninos assim. Eu assisto a aula e eu entendo. Ok. Eu vejo o professor resolver a questão no quadro e eu entendo. Lógico, porque uma questão resolvida no quadro é uma questão que não foi você que pensou. Você só entendeu. Pensar, refletir, resolver e entender são verbos completamente diferentes. Quando o professor faz a questão no quadro, eu entendo. Pego a lista ou pego a apostila, vou fazer, e aí isso acontece muito. Eu erro a primeira. Errar a primeira questão de uma lista, de uma apostila, tem um impacto emocional muito complicado. Porque todo aluno sabe que espera-se que a primeira questão, no mínimo, ia ser a mais básica, a mais fácil. Quando o aluno erra a primeira, ele já não sabe mais o que fazer da vida. Dá vontade de parar de estudar química no dia, dá vontade de desistir de estudar no dia, dá vontade de fazer outra coisa. Esse é errar a primeira. E aí, você me falando isso faz todo o sentido, né? Que errar a primeira talvez venha, dentre outras coisas, justamente por esse conhecimento básico de nome, de sinônimo, porque a pergunta que foi resolvida no quadro me perguntava de uma forma diferente, aquela eu entendi. Na primeira questão, me perguntou de uma forma diferente, que vai depender dessa base química de nomenclatura, de um entendimento. Não é que eu não sei resolver, não sei organizar a questão, mas eu não sei o que está me perguntando. Pronto. A minha é isso aí. Você definiu numa frase. Eu não sei o que ele está me perguntando. Por quê? Porque eu não conheço a base da química. Que é a base da química, a tabela periódica. A tabela periódica ela foi montada de uma forma, ela tem lógica. Ela está em ordem crescente de número atômico, os elementos têm propriedade semelhante. Por causa disso, isso, com um pequeno conhecimento, tu abre a tua cabeça para voar longe. É a linguagem, né? Como é que você vai entrar numa área da ciência se você não consegue entender como é que essa ciência conversa, né? Falando de tabela periódica, nós estamos falando de linguagem. É como se a prova fosse em inglês e eu não sei ler inglês. Porque essa base, essa nomenclatura é uma linguagem. É a forma que a gente conversa. E o bonito dessa linguagem é justamente o fato dela ser universal. Isso não é à toa. Né? Isso não está aí por acaso. Isso favorece o avanço da ciência. É por isso que um paper de química, seja ele em português, em inglês, em russo, está todo mundo falando das mesmas coisas quando fala de linguagem química. Olhar para isso é importante para perceber que, inclusive, aquelas nomenclaturas todas não estão aí para assustar ninguém. Pelo contrário, foram uma estratégia encontrada para favorecer o estudo e o avanço mundial aí da ciência. Aí a gente tira o ranço, né, e a raiva, e a gente começa a falar assim, cara, que massa, eu tô estudando um negócio que é ciência pura, falando de ciência, né, que vem dos primeiros movimentos científicos. Isso é muito bonito. E aí acho que vai transformando a experiência. E eu tô pensando numa coisa aqui que vai fazendo mais sentido. Te ver falar e ver você enxergar o mundo dessa forma faz sentido porque que todo dia passa a ser um ótimo dia para aprender química, viu, Michel? Agora acho que essa frase está fazendo mais sentido para mim. Eu tô aqui me deliciando, lembrando dos meus bons tempos, alguns bons anos atrás, nas minhas aulinhas particulares de química, e que delícia, que privilégio bater esse papo com você e ver alguém que entende a química dessa forma, é fantástico. Eu vou dizer que eu sou, em primeiro lugar, eu sempre disse, eu sou apaixonado por aula. O que é que me faz feliz? Uma aula muito boa, mas uma aula muito boa não é uma que tem muito conteúdo, é que você consegue fazer as pessoas felizes. Então, por isso que eu digo, hoje é um ótimo dia para você aprender química. Então, olha para cá que eu vou tentar te transformar numa pessoa que gosta. Eu sei que se eu cativar você e eu te fizer um pouco feliz porque tu entendeu algo que tu achou que nunca ia entender, isso vai te despertar uma curiosidade e vai te fazer aprender. Que é muito diferente de você só ler, de você só olhar. Quando você gosta, quando você desperta a curiosidade, você pode até achar, pô, eu não gosto de nada de química, eu acho tudo uma grande porcaria. Algum momento, você vai ser surpreendido. Porque algo interessante vai aparecer. Estou falando aí, Fernandinho, eu achei legal esse negócio da universalização das coisas.
Às vezes a gente tem uns ódios premeditados de determinadas coisas e não sei o quê, e o pessoal diz, pô, inventaram aquela nomenclatura da orgânica para destruir a nossa cabeça. Todo dia eles tentam melhorar e tornar a coisa mais fácil. Por exemplo, se você tem 5 carbonos, você vai ter um pentano, aí tu tem um pente que te diz uma coisa, um an que te diz outra e um o que te diz outra. Só aquilo já te mostra qual é a fórmula. Já pensou se eu tivesse que saber decorar todas as fórmulas? Eu tava louco. Às vezes a fórmula é imensa e o nome é pequeno. Então não precisa desenhar, tu vai escrever lá, pentanol, pente, 5, an, só tem ligação simples, ol é um álcool. As coisas não são à toa. Aí, agora, claro que para você começar, você tem que fazer aquela basezinha que às vezes é um pouquinho mais chata, mas uma vez que você fez, a coisa flui com lógica. Eu digo, vamos dar aula de nomenclatura de orgânica. Aprenda a primeira. Se você aprender a primeira, você aprende todos, que eu vou trocar só alguma coisa e passa a ficar, porra, não acredito. Se você, em vez do an, botar o em, você vai ter uma dupla. Se botar o in, você vai ter uma tripla. E tudo faz sentido. Você bota um número antes de uma coisa dessa, quer dizer que ela vai estar naquele carbono com aquele número. Você bota 2 em. Quer dizer o quê? Que eu vou ter uma dupla no carbono 2. Então não é. Você precisa entender por que ela foi feita assim. Uma vez que está entendido, você fica fascinado como eles facilitaram a nossa vida. Como é legal o cara escrever 4 hidróxido, papai, você pesquisar uma coisa imensa, aí você vai olhar, cara, não é. Faz sentido, né? Tudo foi feito para fazer sentido. Michel, para quem não tem aí o privilégio de ser seu aluno, mas também está com vontade de enxergar a química com esse olho brilhando que você fala e desse universo que a gente está falando aqui, que não é que é fácil, mas coisa nenhuma no mundo tem que ser fácil para ser boa, né? Não é esse o rolê. Como é que faz para aprender química com você, Michel? Fernandinha, agora, sabe, eu tive um sonho durante muito tempo de levar um pouco dessa educação diferente para que as pessoas pudessem ter acesso, principalmente aquelas que a gente sabe que não estão incluídas, às vezes, no estudo de qualidade. E então eu tenho um canal, que é o canal Café com Química, que é um projeto que eu fiz e que eu sou realmente muito realizado com todas as coisas que eu tenho lá e que eu faço. Um projeto totalmente gratuito, é uma coisa que você pode acessar e você vai ter a visão de várias coisas. Eu gosto de colocar matéria, atualidade. Então, o canal Café com Química, eu posso dizer hoje para você, sem dúvida, que foi um sonho que eu realizei. É um sonho onde eu investi o que eu quis para devolver tudo aquilo que um dia eu recebi também da educação. Era um sonho que eu posso dizer que foi realizado. Então, me faz feliz. E me faz feliz aquilo, eu nunca esperei nenhum retorno, a não ser o retorno emocional, e que eu tenho muito. Quando eu vejo uma pessoa que está longe de mim, que não tem condição, que pega um barco para ir olhar na internet e me diz, assistir o seu vídeo, aquilo ali valeu para mim anos. Eu digo que eu vejo uma pessoa, como eu tenho muito, que eu sempre coloco e me emociona, de Moçambique, de Angola, que está lá com aquela dificuldade, assistindo e comentando, estou aqui em Angola, tá? E aquilo me deixa fascinado. Então, é o primeiro ponto. Outra que também é uma coisa que a gente tem uma inclusão legal, é a plataforma do Professor Ferreto, que é uma plataforma de valor extremamente acessível mesmo, de uma qualidade ímpar, com professores maravilhosos, e onde lá estão todas as disciplinas de todas as matérias, de química, física, biologia e matemática, por um preço quase inacreditável quando a gente pensa em coisas atuais. A gente está falando de R$ 25 por mês para acesso a essas 4 disciplinas. Então, é algo que é um projeto também de inclusão. Sim, com certeza. Sabe que a gente precisa disso no Brasil. Então, esses dois, Fernandinho, eu acho que é um acesso mais simples, porque a gente está falando em nível de Brasil. Porque presencial teria que se vir aqui para Fortaleza, para o Trilha Med, que é onde eu dou a minha aula presencial no meu curso, e que eu também sou feliz demais, porque o contato, né, Fernandinho, o contato com pessoas, a gente ama. A gente essa ama. terra boa que eu tô morrendo de saudade. E vai vir muito em breve, acabar esse momento aqui que a gente vive, vai chegar aqui de volta e vai ser maravilhoso. Tomara. Bom demais, Michel. E ó, eu queria te perguntar, assim, uma dica final. Uma orientação que você quer deixar para esse aluno que ele quer aprender química, quer performar bem no Enem, mas ou ainda não encontrou o caminho, ou até está desmotivado, né? Depois de tanta
de tanto levar, de tanto errar e lidar com frustração. Queria que você deixasse aí uma mensagem para a gente encerrar esse papo leal de hoje. Mensagem 1. Escute o que a Fernanda está dizendo. Escute e leve a sério. Porque as pessoas às vezes escutam, entra por aqui, sai por aqui, ou então acham legal, mas não aplicam. O não aplicar o que a Fernandinha está dizendo aí é um erro. Por quê? Porque ela está te ajudando a construir um ensino diferente, uma maneira diferente. Ela tem um sonho, em primeiro lugar, de ver a educação mudar. E eu acho que por um caminho que é inovador. É um caminho desafiador, porque ela vai levar porrada dos tradicionalistas, pessoas que não aceitam que, por exemplo, a gente vê até pais, às vezes, dizendo, meu filho tem que estudar 10 horas por dia. Não tem. Meu filho não pode ter diversão. Não tem que ter. E isso porque ela sabe que se a gente está aqui, se eu tenho 4 horas para estudar, eu vou estudar. Mas depois eu vou ter 4 para me divertir. Eu não vou ter 8 sem fazer nada. Porque quando você não consegue separar essas coisas, você acaba passando 8 horas sem fazer nada. Não faz uma coisa nem outra, né? Nem estudou, nem divertiu. E quando a gente vai pensar em química, aquilo que a gente já bateu o papo aqui, vamos conhecer a prova que estamos fazendo. A gente vai fazer o Enem? Existe uma escala de prioridade? Sim. Existe uma escala de relevância? Sim. E que ela tem que ser observada. E você só aprende lá na frente se você passar pelo início. E o início se chama tabela periódica. Faça uma reflexão rápida da tabela periódica. Você pensando aqui, fechando os olhos, você enxerga metais a metais, você enxerga mais ou menos onde é que está o urânio para pensar na energia nuclear. Não enxergou? Começa tudo. E começa empolgado. Pronto. Adorei, adorei. Inspirador. Eu vou encerrar. Eu não costumo dar uma dica no final, não, mas eu tô tão inspirada de te ouvir que eu vou falar, olha, você terminou de ver ou de ouvir esse nosso papo de hoje, espera não. Vai atrás do seu material de química agora. Aproveita a inspiração e a energia de escutar esse papo para colocar a mão na massa, como o Michel falou. Mais inspirado. Não é não? Certeza. Certeza. Bom demais, bom demais. Obrigada, Michel. Um prazer ter você aqui. Bom demais. Foi maravilhoso. Esse papo ele passa com a fluidez, com a serenidade, com a paz que a vida deve ter, com a seriedade e, ao mesmo tempo, a serenidade e a tranquilidade e o sorriso nos rostos, que a gente passou a live, chegou a chamar de live, mas passou esse momento todo com um sorriso no rosto, feliz com o que está fazendo, que é isso que a gente demonstra e que é por isso que a gente, graças a Deus, é bem ouvido. É isso, obrigada. E para você que está com a gente, muito obrigada pela companhia, por permitir fazer diferente, né? Por ouvir a gente fazer diferente. E a gente se vê no próximo Papo Leal. Beijo e até!